Boa tarde, você se considera uma pessoa esperta? Toma cuidado, esperto demais vira bicho, como se diz aqui no estado do Rio. Mas eu vou te contar a história baseada na mitologia grega, para te falar sobre esperteza. Seja sábio, não esperto. Sísifo é a história dele. Sísifo era um dos deuses mais espertos que tinha, mas não era sábio. Ele estava sempre articulando, sempre arrumando um jeitinho. E ao melhor jeito brasileiro, vamos dizer assim, né? E o Sísifo tava faltando água no reino dele. E aí o Sísifo, como sempre, foi dar um jeitinho, foi lá e o que eu vou fazer para isso? Ele tinha presenciado o sequestro da filha do deus da água. Então ele usou isso para recuperar as águas para o seu reino. Então ele foi lá e deu com a língua nos dentes que quem que tinha sequestrado a filha dele. E em troca disso, ele queria uma nascente de água. Conseguiu, entregou quem tinha sequestrado, a filha do deus da água, e assim teve água no reino dele. Só que ele arrumou uma confusão com quem tinha sequestrado. E era o todo-poderoso Zeus do Olimpo. Sabendo dessa traição de Sísifo, Zeus mandou a morte atrás de Sísifo. Chegando lá a morte, Sísifo, muito bom de lábia, esperto que só, começou a trocar ideia com a morte. Nossa, morte! A morte personificada em um deus que chegou lá e Sísifo o presenteou com um colar e duas pulseiras, que na verdade era uma coleira e duas algemas. E assim Sísifo prendeu a morte e ficou vivo. Ele enganou a morte pela primeira vez e ficou vivo por mais alguns anos aí. E ele arrumou encrenca com quem? Com o deus da guerra, que precisava que acontecesse as mortes durante a guerra para que assim seja conquistado o território e tal. Mitologia grega, né, gente? Então é aquela coisa. O deus da morte, o deus da guerra, precisava que tivesse morte. Mas com a morte presa lá, ficaram sabendo que foi o Sísifo, tão esperto Sísifo, que tinha prendido a morte. E aí foram lá e soltaram o Sísifo. Sabendo o Sísifo, e muito esperto, que iriam mandar a morte atrás dele de novo, Sísifo falou com a esposa dele: olha só, quando a morte vier atrás de mim me levar, você não faz a cerimônia fúnebre, não me enterra de forma que um deus tem que ser enterrado. Deixou esse recado com a esposa e aconteceu realmente, a morte foi atrás de Sísifo e foi lá e levou ele. Chegando lá em cima, Sísifo, chegando depois de ter morrido, Sísifo teve um último pedido pro deus da morte lá. Falou assim: a minha esposa foi traíra, ela não me enterrou do jeito que tem que enterrar, não fez a cerimônia fúnebre do jeito que tem que ser feito para um deus. Espero que você me deixe voltar e me vingar da minha esposa. Assim foi feito. Sísifo enganou a morte pela segunda vez, voltou lá e fugiu com a sua esposa, viveu durante muitos anos. Mas chegou uma hora que realmente ele foi achado, e aí ele morreu e ele foi condenado a empurrar uma pedra morro acima, e essa pedra, quando chegava lá em cima, ela rolava para baixo por toda a sua eternidade. E essa foi a eternidade de Sísifo. Ele empurrava a pedra caía, ele tinha que empurrar tudo de novo. Final, conclusão da história. O esperto fez um monte de esperteza e chegou no final, ele se lascou todo. Então, se você é um esperto, não seja sábio, esperto não. Porque Sísifo era um deus da esperteza. E mesmo assim ele se lascou.